Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós hoje está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22, para a nossa meditação. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombavam deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram:
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Irmãos, que palavra maravilhosa, irmãos. Esta palavra vem nos mostrar o poder que tem o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. O poder que tem o Senhor dos senhores, Rei dos reis, irmãos. Esta palavra é tão maravilhosa. Nós vemos aqui um desafio, irmãos, uma prova, né? Um momento de prova ali sendo feita para ver qual Deus tinha mais poder, qual Deus era o verdadeiro Deus e qual Deus era capaz de mandar chuva na terra. A terra estava, irmão, seca, porque não chovia, segundo a palavra de Elias, não chovia. Então o povo estava já no desespero. Mas, aleluia, o Senhor, Ele é o único Deus poderoso. E ali diante, depois dele falar com o povo, né, ali estava, irmãos, 450 profetas de Baal. Quem era Baal? Baal era um deus pagão. Era um Deus que não tinha poder para nada. Era um Deus, irmãos, era uma idolatria que o povo trazia com eles, né? Que aqueles profetas, eles adoravam, eles se exaltavam diante deles, sacrificavam diante desse Deus, mas esse Deus não tinha poder para nada. E ali, por causa de Jezabel, que era uma mulher pagã, nós sabemos que Acabe era um homem de Deus. E ele acabou se corrompendo por ter se casado com Jezabel e acabou saindo da presença do Deus verdadeiro e se unindo a Jezabel, adorando a Baal, a prática de adoração a ídolos. E isso não agradava a Deus. E Deus, então, pela palavra do profeta Elias, não desceu mais a chuva sobre a terra, e com isso veio a fome, veio a dificuldade, veio, né, e eles tinham raiva de Elias, eles tinham ódio de Elias, porque profetizou e conforme ele profetizava, Deus cumpria. E a palavra do Senhor diz então que Jezabel, Acabe, mandou que aqueles profetas fossem até Elias para falar com eles, né? E foi neste momento que Elias, então, faz esse desafio com ele. Olha, tudo bem. Se Baal é Deus, nós vamos fazer uma prova aqui. Se Baal é Deus, nós vamos provar que Baal é Deus. Mas se Baal não for Deus, nós vamos provar diante desta multidão, deste povo, diante de Acabe, diante de todos, que não é Deus, que o verdadeiro Deus é o Senhor de Isaac, Abraão, Jacó, aquele que tem poder nos céus e na terra, que criou as nações. Nós vamos agora fazer uma prova para mostrar para este povo quem é o verdadeiro Deus. Irmãos, era 450 profetas de Baal e um profeta do lado de Deus,
verdadeiro, que era Elias. Mas como lá na frente Deus vai mostrar para o homem de Eliseu que mais é o que está com o profeta de Deus verdadeiro do que com os que estão com outros lá fora. E aqui nós vemos na palavra do Senhor esse desafio tão maravilhoso que nos traz, irmãos, a existência de um Deus forte, vivo, eficaz, que tem poder de destruir maldade, destruir coisas ruins, tem poder de desfazer o mal que vem contra nossas vidas. Porque quando eles aqui fizeram esse desafio, a palavra do Senhor vem nos dizer que Elias falou para aqueles profetas: agora vocês vão construir o altar, vocês vão colocar o bezerro em cima e vocês vão clamar. Não vai colocar fogo, não, mas vocês vão clamar para que Baal manda fogo para provar que ele é Deus. E assim sucedeu. Os profetas, os 450 profetas de Baal, fizeram ali, irmãos, aquele sacrifício, colocaram o animal em cima, ali o bezerro em cima daquele altar, e começaram a clamar, e começaram a pedir, e começaram a gritar, e isso foi até o meio-dia, diz a palavra do Senhor. Mas não houve resposta alguma, não houve nem sinal, irmãos, nem sequer, irmãos, uma fagulha de fogo sobre aquele altar. Mas de repente, então, passado o meio-dia, Elias começa a zombar dele e fala assim: ó, fala mais alto aí, gente, porque talvez o Baal tá dormindo. Ou quem sabe ele tá programando uma viagem. Ou quem sabe ele tá conversando com outras pessoas e não tá ouvindo vocês. Grita, vai, levanta a voz, grita mais alto. E esse povo gritava mais alto. Imagina, irmãos, 450 profetas, 450 pessoas clamando, já é um barulhão. Não era necessário elevar a voz, não, irmãos, para que Baal pudesse escutar, porque já dava para ouvir, eu creio que a longa distância dava para ouvir. Mas ele falava: clama, grita, fala. E conforme o costume deles, eles foram clamando de uma forma, irmãos, que chegaram a retalhar os seus corpos, derramar sangue deles sobre o altar, e falando com Baal. E Baal não escuta, e Baal não responde, e Baal não dá sinal de nada, irmãos. E de repente Elias, então, diz para eles: chega, basta. Agora vocês vão dar licença. E Elias foi lá, reparou o altar, arrumou tudo direitinho, bonitinho, e falou para o povo: olha, aí colocou, o bezerro em cima de sacrifício, e falou: agora vocês colocam cântaros de água. Eles colocaram água sobre aquele bezerro, colocaram 3 vezes cântaro de água sobre aquele bezerro, que a água, irmão, desceu, molhou todo aquele bezerro, molhou em volta, encheu o rego, escorreu, ficou todo encharcado de água. E então Elias faz esta oração ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro, a Deus, irmãos, aquele que te criou, que te formou, que te chamou, irmãos, que fez de você um homem, uma mulher de Deus, e que tem poder de salvar você que ainda não é cristão. Esse mesmo Deus, Elias clamou naquele dia e disse para o Senhor: Senhor, ouve-me. Responda-me, Senhor, responda-me. E o Senhor, irmãos, naquele momento respondeu Elias e desceu fogo do céu. A palavra do Senhor diz que quando ele disse: Senhor, responde-me, eu sei que tu és o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus, aleluia, deste povo de Israel, a qual o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Eu sei que tu és o Deus poderoso, então responde. E na mesma hora, no mesmo instante, desceu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, lambeu a água, ou seja, secou a água, queimou as lenhas, e Deus mostrou para aquele povo que o Senhor era o verdadeiro Deus, e que até aquele momento, quem falava por Elias, quem usava Elias,
era o Deus do céu, o verdadeiro Deus que tem poder, irmão, tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de transformar, tem poder de fazer coisas maravilhosas na tua vida. Este mesmo Deus, ele não mudou, ele ainda opera até os dias de hoje. Ele está operando na tua vida, ele está operando na tua casa, ele tem este poder. Ele queima as obras do mal que vem contra ti, ele tem poder para destruir e desfazer as obras do inimigo que são feitas, lançadas contra a tua vida. Ele tem poder de salvar a tua vida, irmã, que está no engano, na mentira, vivendo de qualquer maneira, achando que está tudo bem. Outros deuses não são capazes de fazer o que o verdadeiro Deus do céu faz. E provou Deus naquele dia que ele era o verdadeiro Deus. E ele tem provado até o dia de hoje, irmão, que ele é o verdadeiro Deus. As pessoas param de buscar Deus, não buscam Deus e depois que sofrem, depois que passam por angústias, aflições, ainda duvidam, ainda reclamam, ainda murmuram, ainda digam, mas por que comigo? Por que com aquela pessoa? Por quê? Porque não buscou o verdadeiro Deus. Quantos estão deixando de adorar o Deus vivo, poderoso, para se apegar às coisas vãs deste mundo? E sendo que nosso Deus é Deus, é aquele Deus que tem poder, ele nunca vai perder batalha, ele nunca perdeu e nem vai perder. Porque ele é o Deus a qual nós ouvimos falar. Quantas vezes, irmãos, ouvimos contar histórias, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem falar do poderio do nosso Deus verdadeiro, justo, fiel, Criador dos céus e da terra, duvidam nos seus corações, não creiam, não confiam, não acreditam. Aí vem as consequências da falta de fé, murmura, reclama, trazendo mais consequências ruins para a sua vida. Mas nós estamos vendo aqui nesta palavra que ele está provando para aquelas pessoas que ele é Deus, ele tem poder, ele é fogo consumidor. Deus, ele é amor, ele te amou, porque a Bíblia fala, Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para nos salvar. Mas ele também é fogo consumidor, porque ele mandou fogo daquela hora e consumiu o holocausto, a lenha, a água. Num momento, irmãos. Então nós vemos aqui nesta palavra que existe muitos deuses, mas só um é verdadeiro. Existem muitos deuses que pessoas prostram e adoram, mas só Deus do céu, o Criador da terra, o Criador do ser humano, o Criador, irmãos, que fez os céus, a terra, fez eu, fez você, fez tudo. Este é o verdadeiro Deus. É a ele que você tem que se achegar. É a ele que você tem que dar ouvido. É a ele que você tem que fazer a vontade. É para ele que você tem que dobrar os seus joelhos em adoração. É para ele que você tem que levar a sua glorificação. É para ele que você tem que dar o seu melhor, irmão. O seu melhor, minha irmã. O seu melhor, você que ainda não é cristão. É para ele, é para o Deus dos céus. O Deus que os cristãos anuncia, pregoa todos os dias. O Deus que tem sido apresentado dia e noite para você. Você que está na angústia, que está no desespero. Você que tem pensado em acabar com a tua vida. Você que tem pensado em abandonar sua casa porque não aguenta mais as lutas, as provações, as dificuldades, os momentos ruins que têm vindo sobre você. Este Deus tem poder de reverter, de mudar situações. Por isso ele enviou Jesus Cristo para fazer o quê? Para te ajudar, para te salvar. Irmãos, quando se fala salvação, não está relacionado somente a ser um cristão e morar no céu, não. Quando se diz salvação, a palavra salvação abrange tudo quanto nós passamos, se nós estamos
precisando de um milagre, se nós estamos passando por uma dificuldade, em Cristo nós temos a salvação. Ele é o Salvador. A Bíblia fala que quando o Senhor escolheu Moisés, o Senhor enviou ele para o Egito, e a Bíblia fala que ele foi e salvou aquele povo do Egito, libertou, ele foi o libertador. Jesus é o teu libertador hoje. José foi para o Egito, ele foi o salvador do Egito porque salvou uma nação da fome. Jesus é o teu salvador, quer salvar a tua alma desta fome espiritual, quer libertar você desta opressão maligna que te oprime dia e noite, trazendo angústia e desespero para a tua alma. Então você precisa abrir o teu coração e se entregar para o Senhor, porque quando o Senhor provou que Ele era o verdadeiro Deus, naquele momento, naquela tarde, a palavra do Senhor diz que o povo gritava: só o Senhor é Deus. E só Ele é Deus, só Ele, meu irmão, só Ele, minha irmã. Não há outro além dele. Ele disse: olha, não há outro além de mim. Eu faço, eu desfaço, eu sou Deus, a palavra do Senhor diz. Ele diz no livro de Isaías, né? Operando eu, quem impedirá? Então não há outro Deus além deste que nós servimos. Nós cristãos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, que apregoamos para vocês através dos versículos bíblicos, que mostramos, apresentamos a vocês. Irmãos, não há outro Deus, não. Tem ídolos, ídolos tem de monte, tem bastante ídolos. Desde um ser humano até uma imagem de escultura que as pessoas veneram, que as pessoas adoram. Mas Deus não quer isso de você. Deus quer que você adore somente a Ele. Ele quer dizer: então esse Deus aí é egoísta. Não, foi Ele que te deu a vida. Ele já te criou para isso, meu irmão. Ele já fez você para esse determinado fim, para o adorar em espírito e em verdade. E Ele não dá sua glória a outro, não. Porque você foi feito para adoração a Ele. E ocupar o lugar do inimigo lá no céu, porque quando o inimigo se rebelou lá no céu, ele foi lançado de alto a baixo para a terra, perdeu o direito de ser adorador no céu, e Deus fez você para assumir este lugar, mas você tem que parar de adorar ídolos e começar a adorar ao verdadeiro Deus. Porque naquele dia o povo viu que Baal não era Deus. Baal era apenas invenção da mente humana. Baal não tinha poder para nada. E realmente, irmão, ninguém tem poder para fazer as coisas que você precisa. O ser humano não tem poder. Ele pode fazer alguma coisa assim, mas ele é limitado. Já o nosso Deus não, ele vai além dos limites, ele vai além do que você pode imaginar, ele vai além do que você pode pensar ou fazer, porque o Senhor fala que nem os seus pensamentos são capazes de saber a grandeza e a glória que Deus tem para você. E ele ainda fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o meu caminho são mais altos do que o seu caminho, porque enquanto você está trilhando uma trilha estreita, Deus está preparando um bom caminho para você. O Senhor está abrindo e larguecendo o caminho, então Ele tem poder. Ele tem poder, irmão, de reverter esta doença do teu corpo. Ele tem poder de transformar a sua vida. Ele tem poder de transformar essa tristeza, essa angústia, esse desespero em alegria, em paz, em harmonia para você. Ele tem poder de lavar a tua alma, que Ele fala: eis que eu lavo a tua alma, e ela, se ela for vermelha como o carmesim, eu deixarei tão branca como a lã. Ou seja, Deus tem poder de mudar a tua vida e provar para o inimigo, para Satanás, que ele é Deus e que você realmente confia nele e somente a ele você adora. Então não deixa o inimigo roubar esta comunhão que você tem com este Deus. Minha irmã, meu irmão que já é cristão, que luta dia e noite espiritualmente pela sua salvação, não deixa, porque Deus prova todos os instantes, todos os dias,
que Ele é o verdadeiro Deus e tem poder para fazer muito mais do que nós podemos imaginar em nosso favor. Então permaneça fiel, permaneça firme, permaneça constante na presença do Senhor, adorando, exaltando, louvando e glorificando a Ele. E você que não é crente ainda, você que não aceitou Jesus, você que não tomou uma decisão com Ele, tome uma decisão agora, porque Deus te enviou Jesus para que você pudesse ter esta comunhão com o Pai por intermédio de Jesus Cristo, fazendo o quê? Entregando a tua alma, o teu corpo, o teu espírito, a tua vida, tudo nas mãos de Jesus, e o Pai vai confirmar a salvação na sua vida. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em vossos corações através do seu Espírito Santo. E eu vou fazer o apelo agora, se você sentiu no seu coração, através desta palavra, de entregar a tua vida para Jesus, repita comigo esta oração. Senhor meu Deus, neste momento, eu quero fazer, meu Pai, uma aliança contigo através do teu Filho Jesus Cristo, o aceitando como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Salva a minha alma, salva a minha família e fortalece a minha fé. Senhor, eu estava desviado, eu estava afastado dos teus caminhos, mas por intermédio do teu Espírito Santo falando comigo, eu reconcilio agora com o Senhor. Senhor, me fortalece, me dá graça para que eu seja um verdadeiro adorador somente do Senhor, nosso Deus. Pai, abençoa minha família, minha casa e meus negócios, meu trabalho, seja Senhor na minha vida em tudo, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus vos abençoe. Você que aceitou Jesus, procure uma das igrejas Pentecostal Deus e Amor, perto da sua casa, fale com o pastor e que ele vai te dar, né, o auxílio que você precisar para se ficar firme até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curte, irmão, deixa o like aí nos vídeos para que o YouTube recomenda os nossos vídeos e o nosso canal para outras pessoas. Você vai estar fortalecendo o nosso canal através do seu like e Deus vai estar recompensando você. Somente por você dar um like aí, o Senhor vai te abençoar também. Amém? E também não se esqueça de ver outros vídeos do canal. Vai lá, clica lá, irmãos, e ouve as mensagens que estão pregadas aí no nosso canal, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.